Olá, primeiro ano, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos iniciar o módulo 2 do material de vocês e o assunto de hoje será sobre acentuação gráfica. Para que possamos estudar acentuação gráfica, é importante percebermos a diferença entre acentuação gráfica e acentuação tônica. E o que seria acentuação gráfica? A acentuação gráfica é o uso do sinal gráfico para a indicação da sílaba tônica. Exemplo, a palavra música. Observe, eu tenho como sílaba mais forte o mu e eu tenho um acento gráfico que está indicando qual é a sílaba mais forte. E a acentuação tônica, professora? A acentuação tônica é a evidência da sílaba mais forte dentro de uma palavra. Exemplo, a palavra sapato. Sapato. Observe que o pá é a sílaba mais forte, mas eu não tenho nenhum acento gráfico indicando a sílaba mais forte. Por quê? Porque esta palavra ela apresenta acentuação tônica, mas ela não apresenta acentuação gráfica. Ou seja, toda palavra tem acentuação tônica, mas nem toda palavra tem acentuação gráfica. A acentuação gráfica faz parte de regras gerais, de determinados grupos de palavras. Então, nem todas as palavras serão acentuadas graficamente. Algumas palavras receberão acento, outras não. Mas você irá observar que toda palavra apresenta uma sílaba mais forte, que seria então a acentuação tônica. Bem, se nós vamos estudar acentuação gráfica, turma, é importante conhecermos os tipos de acento existentes na língua portuguesa. Nós temos aí alguns acentos que seriam importantes estarmos relembrando. Eu tenho o acento agudo, que ele representa o som aberto. Exemplo, a palavra café. Observe que quando eu digo café, o som ele é aberto. Então, se eu quero indicar um som aberto em uma determinada palavra, eu tenho que utilizar um acento agudo. Claro que obedecendo a algumas regras gerais. O acento circunflexo. O acento circunflexo ele é indicativo de som fechado. Se eu quero indicar o som fechado de uma palavra, eu vou usar o acento circunflexo. Observe a palavra você. Você observa que esse você, ele está com o som fechado. E eu tenho o acento grave. O acento grave ele é indicativo de crase. Professor, o que seria crase? Crase é a fusão do A, artigo, mais o A, preposição. E aí, quando eu faço essa fusão, eu tenho que usar o acento grave. Então, nós temos o hábito, né? As pessoas têm o hábito de falar, afirmar, tem crase ou não tem? Não, não é tem crase. Coloco o acento grave porque a crase é a fusão entre o A artigo e o A preposição. Agora, cuidado, é importante você perceber que o tio, ele não é considerado um acento gráfico. Professor, e o tio? Ele não é um acento gráfico? O tio será classificado de que forma? O tio, ele é considerado um sinal gráfico. E esse sinal gráfico, professor, ele faz o quê? O sinal gráfico, ele modifica o som de qualquer sílaba. Essa é a função do sinal gráfico. Então, o tio, ele é considerado um sinal gráfico e não um acento gráfico. Então, observe, qual a diferença entre acento gráfico e sinal gráfico? O acento gráfico, ele marca a sílaba mais forte. E o sinal gráfico, ele modifica o som de qualquer sílaba. Veja um exemplo. Eu tenho a palavra pão, né? Essa palavra pão, ó, nasalizador. Ele vai estar nasalizando o som. Ele é nasalizador de vogais. Então, o tio, ele não está propriamente dito marcando a sílaba mais forte, mas ele vai estar modificando o som. Então, o acento gráfico, ele marca a sílaba mais forte e o sinal gráfico modifica o som de qualquer sílaba. Então, é importante percebermos essa diferença para que possamos prosseguir no assunto de acentuação gráfica. Então, os acentos gráficos que nós temos seriam o acento agudo, o circunflexo, o grave.
o tio, ele não é considerado um acento gráfico, ele é considerado um sinal gráfico. Quanto à posição da sílaba, é importante relembrarmos porque, se nós vamos estudar acentuação gráfica, você precisa trazer à memória questões de tonicidade. Quanto à intensidade da pronúncia, a sílaba pode ser da seguinte forma. Observe. Ela pode ser uma sílaba tônica, que é a sílaba pronunciada com maior intensidade, ou ela pode ser uma sílaba átona, que é uma sílaba pronunciada com menor intensidade. Vejam, a palavra vapor, eu digo vapor. Observe que o pô está sendo considerada a sílaba mais forte. A palavra mesa, mesa, o me está sendo considerada a sílaba mais forte. Páscoa, Páscoa, ou paz, paz, está sendo considerada a sílaba mais forte. E o que seria uma sílaba átona? A sílaba átona é a sílaba pronunciada com menor intensidade. Eu utilizei as mesmas palavras para que vocês pudessem perceber a pronúncia e a intensidade, ou maior ou menor. A palavra vapor. Observe que a palavra vapor, logo acima, ela tem o pô como indicativo de sílaba tônica. Logo abaixo, a palavra vapor, como está sendo questionada a questão da sílaba átona, ela vai destacar o vá. A palavra mesa, usar, está sendo, grafado aí, destacado, como sendo a sílaba mais pronunciada com menor intensidade. Tá certo, turma? Então, quanto à intensidade da pronúncia, a sílaba pode ser tônica, que é a sílaba pronunciada com maior intensidade, e átona, que é a sílaba pronunciada com menor intensidade. Vamos relembrar agora a sílaba subtônica. Relembramos a sílaba tônica, a sílaba átona, e agora nós vamos falar sobre a sílaba subtônica. E o que seria a sílaba subtônica? A sílaba subtônica é a sílaba de intensidade intermediária. Ocorre principalmente nas palavras derivadas. Como assim, professora? A sílaba subtônica é a sílaba tônica da palavra primitiva. Veja um exemplo, a palavra cafezinho. A palavra cafezinho, ela é derivada da palavra café. Na palavra café, a sílaba tônica da palavra café é o fé. Quando eu pego esta palavra café e transformo na palavra cafezinho, o fé deixa de ser tônica e a sílaba tônica passa a ser o zin. Observe, cafezinho. Então, neste caso, a palavra zin, a sílaba zin, será considerada a sílaba tônica da palavra cafezinho. Só que o fé, neste caso, não será chamada de sílaba átona. Ela será chamada de sílaba subtônica. Por que, professora, que ela será chamada de sílaba subtônica? Porque a sílaba subtônica é a sílaba mais forte da palavra primitiva. Então, eu tenho uma palavra café, transformei na palavra cafezinho, o fé deixou de ser tônica, passou a tonicidade para o zin. Então, automaticamente, como a sílaba fé era a sílaba mais forte da palavra primitiva, ela recebeu a nomenclatura de subtônica. É como se ela dissesse, uma vez que eu fui tônica, eu jamais aceitarei ser chamada de átona. Então, vamos combinar, será chamada de sílaba subtônica. Veja a palavra anelzinho. Na palavra anel, qual é a sílaba tônica? Nel. Quando eu pego a palavra anelzinho, faço essa transformação, o zin passa a ser a sílaba mais forte. Anelzinho. Então, o zin passa a ser a sílaba tônica e o nel passa a ser a sílaba subtônica, porque é a sílaba tônica da palavra primitiva. Então, tá aí o exemplo, eu coloquei palavra primitiva, café, o K, átona, o fé, tônica. A partir do momento que ela passa a ser uma palavra derivada, cafezinho, K passa a ser átona, o fé passa a ser subtônica, ela não é átona, observe aí no material, no slide que está sendo apresentado, ela não pode ser considerada uma sílaba átona, ela passa a ser uma sílaba subtônica, e o zin passa a ser uma sílaba tônica. Vejam,
eu tenho uma palavra primitiva, bebê, destacado o B como átono, o B como tônica, né? Bebê, o B é a sílaba tônica. Na palavra derivada, bebezinho, eu tenho o B como átono, o B subtônica. Por que o B é subtônica? Porque é a sílaba tônica da palavra primitiva, não é isso? Eu tenho o zin como tônica e o nhó como átona, tá certo? Turma, agora eu queria falar para vocês a respeito, continuar falando sobre a tonicidade da sílaba, não é isso? Bem, quando eu quero descobrir qual é a sílaba mais forte, geralmente eu canto a palavra, não é isso? Eu tenho a palavra mesa, mesa, a palavra casa, casa, a palavra café, café. Eu canto a palavra, é uma técnica que a gente utiliza para facilmente a gente identificar qual é a sílaba mais forte. Vai aí uma pergunta. Como é que eu faço para saber qual é a sílaba mais forte de um monossílabo? Se eu tenho apenas uma única sílaba. Como é que eu faço para descobrir qual é a sílaba mais forte? Vamos aprender? Vejam, monossílabos. Quando a palavra possuir uma única sílaba, será denominada de monossílaba. Claro, isso a gente já sabe, monossílabo, dissílabo, trissílabo, muito fácil. O foco agora nesse momento é em relação aos monossílabos. Monossílabos são palavras que possuem uma única sílaba. Professora, e nesse caso, como é que eu faço para saber qual é a sílaba mais forte se eu não posso cantar a palavra? Muito simples. O monossílabo, ele será considerado uma sílaba tônica quando tiver força, quando estiver sozinho. E será considerado átono se precisar de todo um contexto para ser compreendido. Como assim, professor? Eu ainda não entendi. Por exemplo, a palavra pá. Quando eu digo a palavra pá, você entende perfeitamente que é uma pá, que ela pode ser utilizada, entre outros. Se eu digo a palavra véu, você vai entender que o véu, né, é aquele material que a gente utiliza, né, para cobrir o rosto, as noivas, entre outros, né? Mesmo que eu utilize a palavra véu, mesmo que eu fale de uma maneira isolada, você vai entender perfeitamente. Se eu digo a palavra chá, você entende perfeitamente. Chá, o chá, vai colocar na xícara, vai beber e tudo mais. Então, quando é que eu tenho um monossílabo tônico? Quando ele tiver força, quando estiver sozinho. Se eu digo a palavra sol e você entende perfeitamente, será considerado um monossílabo tônico. Se eu digo a palavra chá, véu, pá e você entende perfeitamente, mesmo que seja dito de forma isolada, você está diante de um monossílabo tônico. Agora, se eu tiver um monossílabo e eu precisar de todo um contexto para que gere esse entendimento, ele será considerado um monossílabo átono. Por exemplo, o mi. Eu sempre trago esse exemplo para citar para vocês que isso já foi dito em aulas anteriores, então nós estamos apenas relembrando. Eu tenho o mi. Se eu dissesse para você, um exemplo, mi, você iria dizer mi, professora? Mas não entendi. Agora, se eu dissesse, entregue-me o documento, eu utilizei o mi, mas para que esse mi pudesse gerar um entendimento, eu precisei envolvê-lo diante de um contexto. Por isso que o mi, o ti, o si, o nus são considerados monossílabos átonos. Por quê? Porque eles precisam de um contexto para que possa gerar um entendimento. Então, observe, os tônicos são aqueles que têm força para serem usados sozinho em uma frase, e os átonos não. Então, quando é que eu sei que um monossílabo ele é tônico? Quando ele tiver força, quando estiver sozinho. E quando é que eu sei que ele é átono? Quando ele precisar de um contexto para ser entendido. Ok, turma? Então, monossílabo tônico, ele será tônico quando ele tiver força, quando estiver sozinho. E o monossílabo será átono se ele precisar de todo um contexto para que gere esse entendimento. Então, ele será considerado um monossílabo átono. Ok, meus amores? Vamos continuar?
Os monossílabos tônicos serão acentuados quando terminarem em A, E e O, seguido ou não de S. Eis aí a primeira regra geral, né? A regra geral de acentuação gráfica. São 3 regras que nós temos. As palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Mas eu costumo sempre falar para os meus alunos, gente, a regra do monossílabo, ela também é considerada uma regra importante. Então, quando é que eu vou estar acentuando um monossílabo? Todos os monossílabos terminados em A, E, O, seguido ou não de S, porque o S não conta, ele pode ou não aparecer na estrutura, deverá receber acento. Exemplo, por que pá é acentuado? Porque é um monossílabo terminado em A. Por que vá é acentuado? Porque é um monossílabo terminado em A. Por que lá é acentuado? Porque é um monossílabo terminado em A. Por que pé é acentuado? Porque é um monossílabo terminado em E. Não se acentuam os monossílabos tônicos com outras terminações. Observe que esses monossílabos que estão citados agora, eles não são acentuados, porque são monossílabos terminados em consoantes ou em outras vogais que não seja A, E e O. Então, vai aí a primeira regra de acentuação gráfica. Eu vou estar acentuando todos os monossílabos terminados em A, E, O, seguido ou não de S. Primeira regra, eu vou acentuar todos os monossílabos terminados em A, E, O, seguido ou não de S. Por outro lado, os monossílabos que não tiverem essas terminações não deverão ser acentuados. Relembrando, quanto à posição da sílaba, é importante a gente perceber que eu preciso compreender a tonicidade da sílaba. Para quê, professora, que eu preciso entender sílaba tônica, sílaba átona? Preciso para quê? Para que nós possamos compreender e classificar a posição da sílaba tônica. Essa classificação ela é feita da seguinte forma. Vamos relembrar mais uma vez, porque esse assunto ele já foi estudado em séries anteriores. Então, vamos relembrar. Quando é que eu tenho uma palavra oxítona? A palavra oxítona, a sílaba tônica é a última sílaba da palavra. Por exemplo, a palavra sabia. Observe que o A é a última sílaba da palavra. A palavra café, fé, última sílaba, oxítona. Cipó, o pó é a última sílaba. Gente, a sequência sempre será esta. Deixa eu ver aqui um mousezinho. Última, penúltima e antepenúltima. Esta sempre será a sequência. Última, última sílaba, penúltima e antepenúltima. Eu tenho a palavra caráter. Caráter. Observe que o rá, penúltima sílaba mais forte. Então, vou chamar de paroxítona. Então, quando é que eu tenho uma palavra oxítona? Quando a última sílaba é a mais forte. Quando é que eu tenho uma palavra paroxítona? Quando a penúltima sílaba for a mais forte. E quando é que eu tenho uma palavra proparoxítona? Quando a antepenúltima sílaba for a mais forte. Repetindo mais uma vez a sequência: última, penúltima e antepenúltima. Última, penúltima e antepenúltima. A palavra máquina. Máquina, é a última? Não. Penúltima? Não. É a antepenúltima. Então, a regra diz que se a antepenúltima sílaba for considerada a sílaba mais forte, eu vou chamar esta palavra de palavra proparoxítona. Tá certo? Então, palavra oxítona, última. Paroxítona, penúltima. E proparoxítona, antepenúltima. Agora nós vamos entrar nas regras gerais de acentuação. O que diz as regras gerais? Nós temos 3 grupos de palavras que se encaixam nas regras gerais de acentuação. Nós temos as palavras proparoxítonas, nós temos as palavras oxítonas e nós temos as palavras paroxítonas. O que acontece? A primeira regra geral diz o seguinte, que todas as palavras proparoxítonas serão acentuadas.
Professora, como assim, professora? Por que todas as proparoxítonas são acentuadas? As palavras proparoxítonas, elas são consideradas o menor grupo de palavras da língua portuguesa. Qual é o menor grupo de palavras da língua portuguesa, professora? São as palavras proparoxítonas. Como as palavras proparoxítonas, elas são consideradas o menor grupo de palavras da língua portuguesa, o que a regra geral diz? Acentuam-se todas. Se é considerado o menor grupo, para que perder tempo? Coloca acento em todo mundo. Então, prestem bem atenção. Todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas. E isso é uma regra geral. E ela é considerada uma regra soberana. Você vai perceber mais lá na frente que as proparoxítonas chegam até a contrariar outras regras. Mesmo sendo uma regra confirmada, mas se ela for uma palavra proparoxítona, ela é considerada uma regra soberana. Por quê? Porque estas palavras fazem parte do menor grupo de palavras da língua portuguesa. Por isso que todas deverão ser acentuadas. As palavras oxítonas, elas são consideradas um grupo intermediário em relação ao grupo de palavras. Tá certo? As proparoxítonas são consideradas o menor grupo de palavras da língua portuguesa e as palavras oxítonas, elas são consideradas um grupo intermediário. Não seria considerada a menor e nem a maior, mas é um grupo bem intermediário. Então, o que diz as regras de acentuação? Acentuam-se as palavras terminadas em a, e, o, em e ens. Mais lá na frente vocês vão perceber no slide, né? Acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em a, e, o, em e ens. Por que a palavra cajá é acentuada? Porque é uma oxítona terminada em a. Por que café é acentuado? Porque é uma oxítona terminada em e. Por que giló é acentuado? Porque é uma oxítona terminada em o. Da mesma forma são com as palavras proparoxítonas. Por que mágico é acentuado? Porque é uma proparoxítona e todas as proparoxítonas deverão ser acentuadas, ok? Agora, é importante você perceber que diante de uma palavra seguida de ló, las, ou ló, ou lá, é importante você perceber que a regra da oxítona, ela permanece. Por exemplo, a palavra cantá-la. Cantá-la, o lá, ele não conta para efeito de tonicidade. Se eu digo cantá-la, fazê-la, observe que quando eu digo cantar-la, eu digo a palavra cantá-la. Observe que o tá é considerado uma sílaba mais forte. E por que o tá está acentuado? Porque o lá e o ló, ou o las e os lós, eles não contam para efeito de tonicidade. Então, eu vou considerar esta palavra como sendo uma palavra oxítona. Se você retirar o lá, passa um xizinho aí, retira. Eu digo cantar. Observe, cantar. Eu observo que o tá é indicativo de sílaba mais forte e é a última. Então, eu vou chamar esta palavra de uma palavra oxítona. E automaticamente eu vou acentuá-la. Ok? Então, prestem bem atenção. Quando é que eu vou acentuar as palavras proparoxítonas? Todas. Todas são acentuadas. Quando é que eu vou acentuar as palavras oxítonas? Acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em a, e, o, em e ens, seguido ou não de s. Mesmo quando seguido de ló ou lá, lós ou las. Mesmo que venham acompanhadas de ló, lá, ló ou las, eu aplico a mesma regra. Tá certo? Agora nós vamos falar sobre o maior grupo de palavras da língua portuguesa. Qual é o maior grupo de palavras da língua portuguesa? São as palavras paroxítonas. As palavras paroxítonas, elas são consideradas o maior grupo de palavras da língua portuguesa. Por isso é que essas palavras obedecem a critérios rígidos de acentuação. E existe uma lista enorme que você precisa saber.
E o que é que diz as regras das palavras paroxítonas? Acentuam-se as palavras terminadas em uns e ditongo, né? Entre outros, né? Então, observe. Nós temos várias terminações nas palavras paroxítonas, para que você possa aprender. Professor, mas eu preciso saber de todas essas terminações? Precisa. Claro que você precisa. Só que você não vai ficar decorando terminações para estar aplicando, não. A gente traz uma regrinha para que você possa entender melhor e possa se familiarizar um pouco mais com essas terminações. Mas isso não quer dizer que você não precise aprender. Você vai precisar realmente entender como funciona a regra das palavras paroxítonas. Tá certo? Então, eu trouxe aí para você algumas terminações que vocês possam perceber. Ou seja, eu fiz a junção de todas as terminações para que vocês estudem essas terminações e apliquem na hora das atividades. Vamos conhecer. Então, gente, é o seguinte. Todas as palavras terminadas em L, I, N, U, R, X, uns, PS e ditongo, todas as palavras paroxítonas com essas terminações deverão ser acentuadas. Professora, mas e aí, como é que eu faço? Né? É o famoso li no chão. É como se você falasse li no chão, uns, PS de tongo. Eu tenho que aprender essas terminações. Li no chão, uns, PS de tongo. L, I, N, U, R, X, uns, PS e de tongo. Lembrando que todos os vocálicos seguido não de S, I e U. Vírus, lápis, seguido não de S, obedece a mesma regra. Então vamos lá, eu vou estar acentuando todas as palavras paroxítonas terminadas em L, I, N, U, R, X, uns, PS e ditongo, o famoso li no chão, uns, PS e ditongo. Quando é que eu vou acentuar as palavras paroxítonas terminadas em li no chão, uns, PS e ditongo? Professora, que absurdo, eu vou ter que aprender isso. Nossa, como é que eu vou ficar falando li no chão? Você vai aprender, vai se familiarizar com o nosso li no chão e vai colocar em prática no dia da prova. Então, lembre-se, eu vou acentuar todas as palavras paroxítonas terminadas em li no chão, uns, PS e ditongo. Li no chão, uns, PS e ditongo. Revisando as regras gerais, eu vou acentuar todos os monossílabos terminados em A, E, O, seguido ou não de S. Eu vou estar acentuando todas as palavras pró-paroxítonas. Eu vou estar acentuando todas as palavras paroxítonas terminadas em li no chão, uns, PS e ditongo. E eu vou acentuar todas as palavras oxítonas, todas as palavras oxítonas terminadas em A, E, O, em e ens, seguido ou não de S. Então, por que ima é acentuado? Porque é uma paroxítona terminada em ão. Por que hífen é acentuado? Uma paroxítona terminada em N. Júri, terminada em I. Lápis, I, seguido ou não de S. Próton, terminada em N. Nós temos algumas terminações aqui citadas que serão regras que nós vamos aprender na próxima aula, principalmente a regra do ditongo. Ok, meus amores? Então, revisando, nós temos como regra geral 3 situações. Todas as paroxítonas são acentuadas. Eu vou estar acentuando todas as palavras oxítonas terminadas em A, E, O, em e ens. E vou estar acentuando todas as palavras paroxítonas terminadas em li no chão, uns, PS e ditongo. E nós não podemos esquecer da regra do monossílabo. Eu vou estar acentuando todas as monossílabas terminadas em A, E, O, seguido ou não de S. Próxima aula nós vamos continuar o assunto de acentuação gráfica. Eu espero que vocês tenham gostado. Estudem e até a próxima.